Bom dia, boa tarde, boa noite. Com vocês mais um 4V. Hoje vamos conversar aqui sobre as revelações do que ficou conhecido como Vaza Jato. Para essa conversa, depois da vinheta, teremos duas convidadas especiais, bem interessantes. Vamos lá. Então, com vocês aqui, temos nossas queridas Vanessa Martina. Olá, pessoal. Como está, Vanessa? E a nossa Tudo bem? querida... Prazer aqui de volta com vocês. Ótimo. E nossa querida Simone Nascimento. Salve, salve, gente, tudo bem? Prazer estar na 4V. Muito bem, super bem-vindas. Bom, para quem não as conhece, a nossa querida Vanessa é editora da revista Diálogos do Sul e a nossa querida Simone é da Rua, Juventude Anticapitalista. Hoje vamos começar aqui sobre o que vocês... Primeiro uma impressão inicial, né? Sobre esse escândalo aí do vazamento das mensagens entre o juiz e o procurador, que fizeram esse complô, né, para colocar o Lula na cadeia. Vamos lá, vamos começar com a Vanessa. Vamos lá. E aí, Vanessa? Eu achei assim fantástico, né? Porque a gente estava num domingo tranquilo, todo mundo tinha assistido o jogo da seleção feminina, estava ali final de noite já, tranquilo, e de repente começa aquele burburinho, o que está acontecendo, vazamento e tal, e quando a gente foi ler as reportagens, que eram grandes, né? 4 textos longos e tal, e aquilo é demolidor. Então, assim, não sobra pedra sobre pedra nessa história da Vaza Jato. Mas o que acontece, né? Assim, tudo que tem lá, e a gente conversou com o jurista aqui, a gente tem acompanhado, tem repercutido bastante o caso, tudo que consta nos vazamentos da Intercept são muito graves, porque você tem um juiz que é responsável por julgar, e a gente espera de imparcialidade por parte dele, um juiz que atua como um participante ativo, né, dando opinião, ajudando com testemunha, ajudando com direcionamento que o procurador tem que tomar. Então, assim, isso é muito grave, isso com certeza coloca por terra toda a questão do julgamento desse presidente Lula. Só que aí, quando a gente espera, né, a repercussão na imprensa, na grande imprensa, o que acontece? Tem um grande passo, né, uma grande passada de pano para o que está acontecendo. Então, muita gente, mas a obtenção foi ilegal, porque provavelmente foi um hacker que conseguiu, então isso não pode ser usado como prova. Muita gente questionando, né, muita gente dando opinião, questionando, dizendo que não pode ser usado, que, na verdade, quem é criminoso foi o hacker, que isso não podia ter sido divulgado desse jeito. Então, assim, você vê uma tentativa de contenção da gravidade disso, porque num país sério, por muito menos, né, o Nixon caiu nos Estados Unidos com o Watergate. Então, assim, se fosse um país sério, o Moro já tinha que ter renunciado, pelo menos se afastado do cargo até as investigações serem levadas adiante, porque o que é muito grave é que se eles manipularam para prender o Lula, para fazer toda a acusação do caso do triplex, o que ele não terá feito para chegar ao cargo de ministro da Justiça, né? A gente não sabe, então está tudo sobre suspeita. Então, o mínimo que deveria ter acontecido era o aumento do ministro para que tudo seja esclarecido, e se não tiver nada, se realmente tudo tiver ocorrido às claras, ele volta. Mas se confirmar que teve também ingerência, que teve também ações que influenciaram no resultado eleitoral, que, por exemplo, a própria das entrevistas do Lula influenciaram indiretamente, mas influenciaram no resultado. Então, isso é muito grave, né? Isso deixa tudo sob suspeita, inclusive a eleição do Bolsonaro. Sem dúvida, né?
E essa cassação ou essa renúncia está sendo pedida até pela OAB. E você, Simone? Qual é a sua Olha, impressão inicial? bom, como a Vanessa bem falou, foi um domingo muito animado, né? Quem foi dormir antes da 1 da manhã tá de parabéns, porque era impossível terminar de ler toda aqueles conteúdos jornalísticos, jornalismo quente, né? Como há muito tempo não necessariamente a gente vê no Brasil. E, de fato, foi muito estratégico aquela divulgação no domingo, porque fez o conjunto das pessoas que assistem as grandes revistas eletrônicas esperarem se o Domingo Espetacular ou Fantástico seguiriam o mesmo jornalismo quente e dariam links sobre o assunto em rede nacional e em veículos de massa. Então, é um conteúdo bastante delicado, mas eu acho que o Glenn e o Intercept Brasil fizeram muito bem em divulgar esse conteúdo como o jornalismo pede, né? Que essas informações, inclusive em segurança da fonte, sejam divulgadas para o conjunto da sociedade. São informações bastante relevantes para a conjuntura nacional, que colocam em xeque, como a Vanessa falou, muitos processos e nos fazem lembrar aqueles que já desconfiavam sobre a falta de imparcialidade da Lava Jato como, na verdade, um instrumento político, não um instrumento da justiça, tanto certos da sua posição, né? Porque há muito tempo a gente vem questionando se a Lava Jato de fato tinha um instrumento imparcial de combate à corrupção no Brasil ou se ela era uma ferramenta dos de cima para, inclusive, intervirem de forma brusca judicialmente na conjuntura nacional. Então, tem várias coisas que foram colocadas em xeque. Em primeiro lugar, o papel do Moro. Para mim, quando o Moro se tornou ministro da Justiça do governo Bolsonaro, já estava colocado em xeque a imparcialidade dele na sua ocupação anterior. Né? É uma Só com pessoa que se isso já. torna. Só com isso já tinha uma série de elementos para mim, para que um país sério não admitisse esse tipo de transposição de cargo, né? Inclusive, o que ele teve com o conjunto da sociedade você ouvir um áudio onde as pessoas viram para o Moro e falam: você vai dirigir multidões. Né? Então, de fato, a sua atuação como uma atuação política e não a atuação de um juiz, não a atuação de alguém que cumpre a legalidade democrática, que segue a Constituição, que segue o Código Penal. Então, esses elementos são bastante frágeis, demonstram uma fragilidade da nossa democracia brasileira e o último período que a gente vive, porque além da prisão do Lula, mais uma prisão política no Brasil, uma pessoa que foi presa, na minha opinião, para que o resultado eleitoral se desse de outra forma no país. Para além disso, tem várias outras coisas. O processo de impeachment da Dilma, todo o processo orquestrado nos últimos anos, esse período que a gente vive, que culmina nas eleições do Bolsonaro, nesse governo, é um processo de alguns anos já. Então, mostra aí, de fato, um plano orquestrado com tudo. Né? Já tinha sido nós, inclusive, em outros áudios, qual era o plano, né? De estancar a sangria, com o Supremo, com tudo. Então, eu espero, e acho que o mínimo é que o Moro se afaste do seu cargo, que todas as pessoas envolvidas se afastem do seu cargo, porque não há legitimidade para ocupar esse espaço público com todas as informações que foram trazidas à sociedade. Então, é o mínimo, né, em respeito à democracia. Mínimo do mínimo. E como vocês viram as primeiras reações? Porque eles deram uma resposta um pouco inesperada, né? Eu acho que, sei lá, o que se esperava, até o próprio Glenn comentou, né? Que eles negassem a autoria e tal. E pelo contrário, falaram, não, somos nós mesmos, eu não tenho certeza porque faz tempo, mas é nosso mesmo. Só que não tem importância, isso é normal, essa relação entre juiz e promotoria, isso é natural, blá, blá, blá. Como vocês leem ou entendem essa reação? Será que eles têm a certeza da impunidade, então estão tranquilos? Ou isso é uma estratégia meio... porque eles são meio... eles não refletem muito, então... porque ali exatamente a inteligência não é o forte, né? Eles têm talvez outras virtudes, né? Mas não, essa não é o forte ali. O que vocês leem dessa reação primeira, tanto por parte do Moro como do Dallagnol? Não sei quem é. Fiquem livres agora, quem quer.
Bom, Ô, Vanessa. Vou posso falar. começar? Vamos lá. Legal. Não, então vai. Não, a gente está aqui nessa troca. Vou falar então. Bom, eu acho que eles, como são os juízes, né, trabalham com suas togas, estão dentro dos processos. Eu acho eles muito inteligentes, na verdade. Eles dominam muito bem, enquanto a justiça burguesa no Brasil ela é uma ferramenta de injustiça para a maioria da população. Então, sabem muito bem argumentar de que aconteceu há muito tempo que não se lembram se fizeram aqueles diálogos, que pode até ser, mas que se aconteceu, então é algo normal, porque quando a gente vai, inclusive, debater a questão da justiça criminal no Brasil, as pessoas são premiadas por condenação, né? De fato, há, sim, muitas vezes imparcialidade em muitos casos no país, não à toa a gente tem uma maioria de pessoas presas que pertencem a uma maioria excluída social. Então, problematizando no âmbito geral, eles apresentam provas de quem consegue sim uma proteção. Acho que a gente vê manchetes de jornais, não vale citar aqui, que ao invés de falar em caso, falaram mais sobre o quanto eles foram injustiçados por terem tido seus áudios expostos. Então, informação tão chocante no país, né? Que ganhou as redes sociais, inclusive, e capas de jornais que pautavam mais, olha, o Moro e teve seus áudios vazados, isso aí tem que ser investigado quem vazou, né? Mais do que, olha, no áudio se colocou em xeque o processo da Lava Jato, precisa ser apurado. Então, pouquíssimos veículos tiveram uma outra linha, veículos tradicionais tiveram uma outra linha de abordagens nos seus conteúdos, o que é bastante chocante. Ao mesmo tempo, eles também estão numa disputa das redes sociais. Eu acho que o Intercept Brasil, inclusive, lançou seu conteúdo com uma hashtag Vaza Jato, né? A compreensão do papel da internet hoje de forma muito importante. Então, eles usaram seus Twitters para fazerem suas declarações com relação a isso. E achei, inclusive, a nota do Ministério Público bastante precipitada, né? Do tipo, olha, não reconhecemos ilegalidade, tem que averiguar que cometeu esse crime de hackear os áudios. Mas tem sido maravilhosa também, né? Nesse sentido da contraposição. As pessoas estão recuperando argumentos do próprio Moro com relação a esse tipo de exposição das pessoas que estão envolvidas em casos, né? Ele no programa do Bial defendendo as 10 medidas, né, contra a corrupção, onde ele fala que foi super ok soltar o áudio. Então, ao mesmo tempo que eles são inteligentes, eu sinto também que nós também podemos agir com bastante inteligência para pressionar para que o seja investigado e o restante dos envolvidos também. Então, nesse sentido, a gente tem muita mobilização para fazer nas redes e fora delas, com certeza, para ligar os fatos, né? Nada do que a gente no país não faz parte desse plano que o governo Bolsonaro tem aplicado e que ele é, inclusive, ministro, né? Claro. E como vocês leem a reação da Globo? Que a Globo teve uma reação um pouco estranha. Primeiro divulgou um pouco tentando pôr mais o foco no quem teria sido que hackeou, esse tipo de narrativa, né? Mas depois deu aquele espaço no Jornal Nacional, não sei se foi ontem, anteontem, para o Dallagnol, não sei se vocês viram. Um espaço tremendo no principal horário, né? Do Jornal Nacional. O cara falar o que ele quisesse. O que vocês leem aí do que, infelizmente, ainda é o veículo com maior alcance, né? Então, acho que aí tem 3 coisas, pelo menos. Acho que a Simone resumiu muito bem essa questão da mídia. Eu só queria acrescentar a questão da guerra de narrativas, né? Que a gente está vivendo aí desde 2014, mas com muito mais força desde a eleição do Bolsonaro. E nessa guerra de narrativas, pegando por esse ponto de vista, o posicionamento do Moro e do Dallagnol foi super coerente. Por quê? Porque então eles vão disputar, está tudo em disputa ainda. A gente está falando, bom, se isso fosse um país sério, a gente teria a queda do Moro, de início. Mas não é um país sério, porque a gente não está vivendo uma normalidade democrática, então isso tem que ficar claro. As instituições até estão funcionando, mas não estão funcionando com normalidade, as coisas não estão indo bem, está tudo tranquilo. Lula está preso.
E quando o Lula está preso, qualquer um de nós pode ser preso, porque o cara tem recurso, o cara é ex-presidente, tem o mundo mobilizado pedindo a liberdade dele. Então, assim, nada que está acontecendo aqui é normal. Dito isso, o próprio Glenn, eu não sei se foi numa entrevista para a Folha, mas numa entrevista que ele deu para a agência pública, ele diz textualmente, a Globo é parte disso. E a imprensa, ela foi completamente conivente, ela foi completamente participante de tudo isso que aconteceu na Lava Jato. A Simone também tinha falado da questão do jornalismo, acho também importante destacar isso. O Intercept fez jornalismo. O que a gente tinha até agora acontecendo com tudo isso que estava envolvendo a Lava Jato era isso que se chama de declaração, jornalismo declaratório que, sei lá, se é jornalismo, entendeu? Então, assim, Deltan disse, Moro disse, Bolsonaro disse, fulano disse, mas e aí? Disse o quê? Por quê? Entendeu? Quais são as provas? O que está por trás disso? Então, a gente tem um pano de fundo daquilo, não tem investigação nenhuma. É tudo dado como certo, como garantido e de primeira. Então, todas as delações da Lava Jato foram tidas como certas, como se fossem verdades. Delações que são feitas por pessoas, não vou nem entrar no mérito, mas pessoas que estão lá no seu desespero, né? Porque, estão presas. E aí, o que você quer quando você está preso? Você quer sair, você quer ter vantagem, você quer diminuir a pena. Então, como que a gente pode atestar que essas pessoas que estavam presas disseram verdade? Então, e a imprensa não questionou isso em nenhum momento. E a Globo, nos seus jornais, a gente via o quê? Vazamento da Lava Jato específico num horário para entrar no Jornal Nacional. Então, como que não tinha articulação com a Globo? Tinha articulação com a Globo. O Glenn diz isso. Então, como que a Globo agora vai chegar e vai dar o maior destaque, entendeu, para o vazamento? Não vai. Então, eles também estão sendo coerentes dentro de tudo que eles vieram fazendo desde então. Deram muito espaço para a Lava Jato, concordo, mas eu acho que a gente começa a ver uma ruptura dentro da grande imprensa. A gente já tinha Folha de São Paulo muito pé atrás com o Bolsonaro desde antes da eleição, fazendo uma oposição ali sutil, mas fazendo uma oposição, pegando um pouco mais pesado, pedindo mais fatos, né? Enfim, fazendo um jornalismo um pouco mais apurado. A gente vê um Estadão também começando a dar um passinho atrás, ainda muito tímido, mas começando a se posicionar. Eu ouvi colunistas do Globo, colunistas da CBN também colocando aí que a gente poderia chamar de os pingos nos is, dando como um fato muito grave o que estava acontecendo. Claro, pedindo investigação, pedindo que a polícia apure e que seja, né, comprovado e tal, mas dando um passo atrás. Então, eu acho que, assim, enquanto organizações Globo, eles não têm muito o que fazer porque eles são parte, né? Eles atuaram desde o começo para que isso chegasse onde chegou. São parte, inclusive, da eleição do Bolsonaro. Não dá para negar que a imprensa esteve diretamente nisso. Com tudo que fizeram de demonização do PT, de demonização do Lula, foram eles que abriram espaço para o Bolsonaro. As redes sociais foram muito importantes, é muito importante, mas não tem nenhuma rede social, nenhum tweet do Bolsonaro que chegue, como você bem falou, onde a Globo chega. A Globo chega em todo o país. E nenhum tweet, nenhuma rede social chega em todo o país. Tem, acho que 30% das pessoas no país, segundo uma pesquisa divulgada recentemente, que não tem nenhuma rede social, mas tem a Rede Globo lá falando, entendeu? Tem rádio. Então, é muito importante o que eles falam e como eles falam. Então, assim, é normal, eu acho, dentro do como eles estão tratando tudo, que eles ficam nesse conservadorismo e tentando proteger e defender a Lava Jato. Porque se a Lava Jato cair, gente, isso não vai sobrar mais pedra sobre pedra nesse país. As últimas pedras que restam dessa república vão ruir todas, sabe? Então, assim... O que eu acho engraçado é que muita gente que eu não esperava ficou chocado, né? Muita gente de esquerda, gente de movimentos sociais, que realmente achava, né, que a Lava Jato eles eram limpinhos e cheirosos, né? Tinha um pouco essa imagem que vai por terra e o pessoal às vezes ficou mais chocado do que eu esperava, porque pelo menos, sei lá, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, está muito evidente o caráter político, né, que tem essa operação, né, essa perseguição toda, e essas conexões, inclusive, com os Estados Unidos, que eu acho que é daí que vem a inteligência, porque você pega uma entrevista do Moro, não sei se vocês viram lá até a questão da biografia, que
começa a perguntar para ele, você gosta de ler? Gosto. O que você gosta de ler? Biografias. Então me conta uma. Ai, como é que é? Então assim, você vê que ali o neurônio não é o forte. Parece que a coisa já vinha meio mastigado de algum lado e ele era bom em executar, né? Não estou também menosprezando, porque né, os caras não chegariam onde chegassem se não tivessem capacidade. Mas elaboração intelectual eu acho que não é muito forte. Por isso que me espanta, né, essa precipitação toda, quando o Intercept já comentou que só soltou por enquanto 1%, e que a quantidade de vazamento foi maior que a do caso do Snowden, que já era a maior da história, e essa da Lava Jato é ainda maior, pô, os caras falam, não tem nada relevante, é um pouco precipitado, me parece, assim, né? Eu tomaria mais cautela, iria mais devagarinho se fosse eles. Mas, enfim, Simone, o que você entende agora que a gente tem que pressionar? A gente tem que pressionar, obviamente, para eles renunciarem, eu imagino, mas duas coisas, né? Você acha que vai acontecer o quê? Né? Falando agora de um pouco mais de futuro. Sei lá, você acha que o Moro vai chegar a pedir uma renúncia, ou que o STF vai fazer alguma coisa, ou você acha que só as ruas? Como é que você entende a coisa aí? A futuro. Simone? Ixi, acho que congelou a conexão dela. Então vamos com a gente que Vanessa, até a Simone voltar. Bom, eu que isso, né, que foi revelado agora, dá muito fôlego para as manifestações e para a greve geral do dia 14, da sexta-feira. Porque a gente já tinha uma revolta, então a gente está vendo, né, desde o Ele Não, que foi um puta movimento incrível, que teve muito de organicidade, então mulheres, quando eu moro em Jundiaí, eu participei do Ele Não em Jundiaí e tinha um monte de pessoas que eu encontrei na rua que eu não esperava encontrar na rua, que eu não esperava estar mobilizado ali naquele momento, e estava. Então, desde aquele momento, eu acho que tem uma sede das pessoas de se manifestarem, de se colocarem, né? Porque as ruas foram tomadas pela direita, mas as ruas por direito, as ruas são da esquerda, né? A gente que sempre ocupou esse espaço, que sempre fez nossas reivindicações aí. Então, estava tudo muito desconexo. A partir daí, com a eleição do Bolsonaro, eu acho que teve um outro momento que foi, cara, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa fazer alguma coisa, mas o que a gente vai fazer, né? Então não tinha muito o que fazer, não tinha convocatória, estava todo mundo muito inseguro com relação a como a coisa ia acontecer. E aí nós tivemos, então, essas mobilizações pela educação no dia 15 e no dia 26, não, no dia 15, agora vai ter no dia 14, que foram muito grandes, dia 15 e dia 30, né? Uma manifestação pela educação. De novo, muita gente foi para a rua, muito adolescente que talvez tenha sido a vez que tenha se manifestado. Então, a gente vem nesse crescente de a gente precisa se expressar, a gente precisa se manifestar. As coisas que estão acontecendo não são boas, a gente tem uma grande ameaça de perdas reais de direitos. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu acho que tudo isso converge para o dia 14, tudo isso que a gente já vinha, né, nesse acúmulo, mais o que acontece agora. Então, a gente vê que a eleição, ela talvez não tenha sido tão limpa quanto muitos acham, e aqui a gente tem uma posição bastante definida sobre isso. Essa eleição foi uma fraude, foi a maior fraude da história da República. Foi totalmente mais fraudulenta da minha vida. Da história da República, porque você, de todos os vieses, de todas as maneiras que você olhar, foi fraudulenta, desde o WhatsApp, desde a manipulação anterior, desde a tirada do Lula da disputa. Então, assim, ocorreram fraudes em muitos níveis, né? Então, assim, a eleição foi fraudulenta. O correto mesmo seria pedir novas eleições, é muito difícil, claro, a correlação de forças é muito difícil, mas eu acho que no dia 14 a gente começa a reverter. Se essa greve for grande, como a gente espera que seja, então a gente já teve em São Paulo
confirmação de metrô e trem, a gente, ao que tudo indica, também vai ter paralisação dos ônibus, e sem metrô, trem e ônibus, ninguém chega na capital. Então, aí já é greve, porque é muito difícil de chegar. As pessoas moram na periferia, moram distante e não conseguem vir. Então, vai ter que paralisar. Então, a gente, se tudo se confirmar, como a gente espera que se confirme, né, para essa mobilização, cara, isso muda a correlação de forças. O Bolsonaro, quando teve a manifestação dos estudantes, chamou os estudantes de imbecis, de idiotas úteis. Ou seja, é muito louco isso, porque quando você tem uma mobilização dessa magnitude, geralmente os políticos tentam botar panos quentes. Não, a gente vai conversar, não é bem por aí, vamos ver, não contingenciar nada. Não, ele fez o contrário. Ele apagou o fogo com a gasolina, ele jogou mais lenha na fogueira. Eu acho que ele estava esperando que a mobilização deles fosse maior, mas não foi, né? Então, teve uma mobilização importante e tal, mas não foi maior. Então, eu acho que eles fizeram uma aposta e agora eles podem cair bem do cavalo com essa mobilização do dia 14. Por isso é muito importante paralisar, sim, ir para as ruas na sua cidade, no seu bairro, onde tiver mobilização, se informar, porque a correlação de forças agora está em disputa e é bem importante. Falei muito. Tranquila. E você, Simone, o que você acha que vai acontecer agora a futuro? Como é que você enxerga? Será que o Moro renuncia? Será que só a pressão das ruas? O que você vê aí para 14 de junho? Eu queria voltar um pouquinho antes, que Tranquilo. É sobre essa movimentação da imprensa e como isso se liga ao dia 14, como isso se liga ao dia 15 e dia 30 do mês passado. Acho que a primeira coisa é que é importante observar as nossas vitórias e como a nossa pressão ela caminha para a derrota desses que estão aí articulados no mesmo plano para o país. Então, se a gente observar, por exemplo, o Bolsonaro ele congelou a propaganda do crime do Sérgio Moro. E o que está em disputa hoje na Globo, no Estadão, na Abril, qual é a estratégia para o governo não minar e conseguir aprovar a reforma da Previdência. E se for para o e se eles calcularem que o Moro fragiliza esse terceiro pilar aí de projeto para o país, porque o primeiro foi a emenda constitucional 90 que congelou os gastos no governo Temer, a reforma trabalhista no governo Temer, e o Temer não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, isso é uma tarefa do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro a reforma da Previdência e é outro não conseguindo aprovar. Então, o que a grande imprensa está fazendo, e a gente as declarações do Estadão com seu editorial rifando um pouco o Moro, ou pedindo para ele se distanciar da movimentação política, ou a própria Abril, né? O UOL sendo bastante crítico ao que aconteceu, colocando o processo da Lava Jato em questão, se o Moro tem envolvimento ou não, pedindo para ele se afastar como um princípio comum, e a Globo um pouco mais recuada nesse sentido, calculando, eu acho que eles estão quanto esse é um processo que fragiliza ou não o governo, fragiliza ou não as movimentações no Congresso Nacional em torno da reforma da Previdência. Então, o governo Bolsonaro, ele não deu nenhuma declaração, né? Ontem a gente viu aquela coletiva de imprensa bastante claro, está errada a coletiva de imprensa, não vou falar sobre o Moro, ele sai junto com todo mundo, o Dória estava lá, né? O que o Dória estava fazendo lá na coletiva de imprensa do Bolsonaro? É uma pergunta para a gente. E tá muito claro, ele tirou a campanha do pacote anticrime do Moro, que ia rodar nos veículos de massa para convencer a população da aprovação desse pacote. Quando a gente fala da pouca... de como o Moro formula a política e de como tem ligações externas, inclusive com os Estados Unidos, o pacote anticrime do Moro é uma prova disso. Tem vários copia-colas da justiça norte-americana, que inclusive é o país que mais encarcera pessoas no mundo. Então, o Moro ele copia uma série de coisas do Código Penal dos Estados Unidos e apresenta no seu pacote anticrime, né? Então, o que aconteceu agora com o Moro e o que o Glenn trouxe a público, o Intercept Brasil, fragiliza o pacote anticrime do Moro e fragiliza também o governo Bolsonaro, aprovação da reforma da Previdência, que é a grande questão hoje lá no Palácio do Planalto. Então, claro, entender isso é fundamental mesmo. E aí, com relação às ruas, eu acho que
é nossa tarefa, a tarefa dos movimentos sociais, dos partidos políticos de esquerda, conseguir capitalizar essa indignação acumulada, né? Então, uma coisa que é muito positiva é que as manifestações das e dos estudantes, né, que lotaram as ruas no dia 15 e 30 do mês passado, se encontram no próximo dia 14, bem como a paralisação das trabalhadoras em defesa da Previdência Social. Então, o 14 de julho ele pode ser um dia muito potente, onde os trabalhadores mostrem que, se os governantes não levam em consideração sua opinião, nós temos opinião sim e somos fundamentais para o funcionamento do país. Então, que pare, né? Então, se a gente parar, a gente vai causar prejuízo, a gente vai causar prejuízo econômico, então o nosso trabalho é fundamental para o país, a gente precisa ser ouvido. Então, o dia 14 tem muita potência, essa indignação que as pessoas estão em torno da democracia, da Lava Jato, da prisão do Lula. Eu espero que elas se encontrem em todo o país no dia da greve geral. Os estudantes indignados contra os cortes na educação, aqueles que defendem os direitos humanos, defendem a vida dos negros e negros, portanto, se manifestem contra o pacote anticrime do Moro, que é um pacote antipreto, e peçam que ele saia, que ele não tem credibilidade alguma para combater o crime e apresentar um pacote de combate à criminalidade, que na verdade é um plano de encarceramento e genocídio da população negra, e que a gente tenha muita força para barrar a reforma da Previdência, esse projeto do governo Bolsonaro. A gente tem dito muito que precisamos parar o governo Bolsonaro, e eu acho que toda essa indignação, ela se encontra no dia 14. Então, se eu fosse os governantes, eu teria bastante medo da força que vai ter o dia 14, a sexta-feira, e se eu fosse alguém que está vendo a live, eu me somaria às mobilizações que vão dia 14, porque mais do que essas disputas sociais, a disputa nas ruas, ela é fundamental, muito fundamental, né? Então, sem dúvida alguma, eles estão calculando agora o quanto o Moro coloca em xeque ou não a votação da reforma da Previdência, que é um grande projeto do governo Bolsonaro, e que a gente já discute sempre o quanto vai acabar com o direito do trabalhador ao futuro, né? Da juventude, dos mais velhos. Então, o dia 14 é um dia muito importante para o Brasil, muito mesmo. Então, espero que a gente consiga aí parar o Brasil e bater muita pressão naqueles que não querem não nos ouvir, né? Perfeito. Bom, me somo a essa convocatória. Quem estiver assistindo aí, vamos para as ruas agora sexta-feira. Lembrando que esse anticrime, na verdade, é uma balela, né? Isso é um pacote antipreto, antidemocrático, né? Basta ver aí agora essas revelações para ver da onde está vindo esse projeto. E essa reforma da Previdência, na verdade, é um desmonte, né? De reforma, porque quando você fala reforma é para melhorar alguma coisa. Você vai desmontar, né? Deve chamar destruição da Previdência. Né? Não tem outro nome para isso. Não sei se vocês querem fazer mais alguma conclusão final, mas já vamos aqui com 32 minutos de programa. Uma pena, porque está muito bom, poderia ficar aqui facilmente 1 hora. Não sei se querem fazer uma conclusão final e a gente encerra. Eu quero fazer uma conclusão, sim. Tranquilo. Quem quer começar? Pode ser a Vanessa. Tá. Então vamos lá. Não, só concluindo, é isso, assim, eu quero agradecer o convite, mais uma vez, da 4V. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, muito bacana. E ressaltar que isso que a Simone falou, né, que as mobilizações são importantes nas ruas, mas elas também são importantes nas redes. Então, eu acho que a gente ainda está tímido, acho que a gente ainda está pecando. Nesses últimos dias a gente conseguiu subir algumas hashtags no Twitter e tal, mas a gente ainda está pecando e perdendo muito feio para eles. Parece que a gente é menor, que a gente tem menos impacto, quando isso também não é verdade. A gente tem mais força nas redes, mas a gente fica um pouco tímido. Então, essa timidez que a gente tem tido nas redes, ela acaba parecendo um descontrole das forças, né? Que eles são muito mais e muito mais fortes. Então, se por um acaso você que está nos assistindo não puder parar, não tiver como, ajuda tweetando também, ajuda entrando nas redes, divulgando as fotos, divulgando as hashtags, fazendo esse debate nas redes. Não precisa brigar com a família, brigar com os bolsominions, mas ajuda a incentivar as hashtags, entendeu? No Twitter, no Facebook, colocar as hashtags da greve, divulgar vídeo, divulgar foto,
porque isso também é uma disputa importante. Então, acho que são as duas frentes, nas redes e nas ruas. E é isso, a gente se vê aí, nas redes e nas ruas, na greve geral, dia 14 de julho. Obrigado, Vanessa. Simone? Bom, também agradecer a 4V, dizer que sempre são incríveis, parceiros fundamentais, disputam aí as redes, estão sempre nas ruas também. Acho que é o papel da nossa geração, da mídia independente, da mídia alternativa. Quero agradecer o convite desse debate. Queria pontuar uma coisa sobre esses planos orquestrados, né? O Moro apresentou o pacote anticrime dele ali pelo 7 de janeiro, mostrando que era um projeto de transição de governo já. Dialogava muito com o projeto do anterior, do Alexandre de Moraes, e que, portanto, ele faz parte de toda essa arquitetura. Ver isso acabando, desmontando, também é bastante prazeroso para o povo que luta, entender a nossa potência e entender que atualmente nós temos ferramentas fundamentais para desmoronar e parar o governo Bolsonaro e todos aqueles que são e fazem parte desse esqueleto, essa estrutura antipovo, neoliberal, conservadora, opressora. Então, dizer para vocês que o dia 14 ele é muito importante. As nossas forças na rede são fundamentais e a gente ganhou a rua de novo. Queria dizer para vocês que o dia 14 e o dia 30 foram episódios importantes na história do Brasil. Até então, a memória eram os atos para impeachment. A memória de quem tinha ganhado a rua era a memória daqueles que golpearam o país. E nós ganhamos a memória de maioria de rua de novo. Inclusive, apesar das manifestações pró-Bolsonaro, pró-governo terem sido relevantes, elas não foram superiores às manifestações dos estudantes. E o dia 14 agora, mais do que os atos de rua, é também o quanto as cidades vão parar. Então, sexta-feira não vá trabalhar. Imagine você, mulher, se você não trabalhar um dia. Né? A força que tem a sua disposição de trabalho para o funcionamento da sociedade. Imagine você, trabalhador negro, trabalhador branco, negritude, LGBT, mulherada, em todos os postos sociais, o quanto prejuízo a gente pode trazer para o capitalismo e mostrar para os nossos governantes, para os governantes que não governam para nós, o quanto a nossa opinião é relevante. Ela é muito relevante. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, os transportes vão parar. Isso é muito bom. Nós temos que apoiar esses trabalhadores que estão fazendo o piquete, que vão parar os transportes públicos, que não vão rodar os ônibus, porque vai ter, sim, muita pressão para que eles mudem de opinião. Então, dia 14 pode ser um episódio marcante na história dos últimos anos, desde a derrotada, desde o fim do governo que é armada de forma injusta, desde que o Lula foi preso. E quero dizer para vocês, nossa grande solidariedade ao Glenn, ao companheiro dele, David Miranda, que foi ameaçado de morte. A gente fala do processo do Lula, da prisão dele na questão antidemocrática do país, do impeachment, mas tem um elemento fundamental que foi a morte da Marielle Franco, num processo que mostra como a nossa democracia não vai bem, como ela é questionável, que o David Miranda recebeu uma carta onde, inclusive, ameaçavam a família dele de morte, da matéria do Glenn no Intercept, veio a público essa carta, e as pessoas que ameaçaram ele de morte falaram sobre o crime contra a vida da Marielle, não tinha levantado suspeitos, não tinha levado provas. Então, a gente vive um período muito tenebroso no Brasil, de impeachment da Dilma, de morte de uma mulher pública, política, defendia as pautas democráticas, a prisão de um ex-presidente porque ele era o mais votado, o mais relevante nas pesquisas eleitorais, e tudo isso para a vitória do Bolsonaro por esse projeto. Então, entender tudo isso é muito bom também, né? Conseguir entender esse final, juntando as coisas e ter um jornalismo bom, né? Como foi do Intercept, que há muito tempo a gente não via, foi bem legal. Então, eu encontro você na rua no dia 14 e que a gente consiga parar esse governo. Eu pé na luta. Vamos parar tudo. Obrigado pela presença. Nos vemos nas próximas semanas. Total solidariedade aí também ao Davi, como mencionou nossa querida Simone. E vamos agradecer também você que nos assiste. Ajude, por favor, aí a mobilizar para depois de amanhã, sexta-feira. Obrigado. Fui.